Muita gente acha que só vai gerar renda quando tiver milhões investidos, mas a verdade é que você pode começar a construir suas fontes de renda passiva hoje, mesmo com pouco dinheiro. Hoje eu vou te mostrar 4 estratégias inteligentes para gerar renda na sua conta, mês a mês, sem depender de promessas milagrosas. E o melhor, você vai entender como combinar essas 4 estratégias para criar um plano sólido de independência financeira para o longo prazo. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil. E como eu mencionei no início do vídeo, você vai entender como gerar renda passiva através de 4 estratégias diferentes. Mas antes, é importante você entender o que de fato é renda passiva. Renda passiva nada mais é do que uma forma de você obter renda sem precisar trabalhar por aquela renda. Algo que vai ser essencial lá no futuro, no momento que você tiver que se aposentar, para que assim você consiga ainda assim pagar todas as suas despesas. E se você chegou até esse vídeo, é porque você já sabe que não dá para depender do INSS, é importante que você invista um pedaço da sua renda mensalmente para construir patrimônio e esse patrimônio vai te gerar renda lá na frente. Mas, mesmo que você só vá viver de renda lá na frente, ainda assim você deve começar a investir hoje para começar a gerar essa renda ainda hoje. E essa renda que for sendo gerada à medida que o tempo for passando, deve ser reinvestida para que o seu patrimônio cresça a uma taxa mais acelerada, para que lá na frente, quando você tiver uma renda mais significativa, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais por mês, aí sim você vai conseguir viver exclusivamente dessa renda passiva gerada. E lembre-se também que mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir hoje, 100 reais, 200, 300 por mês, você deve começar com o que tem, porque à medida que o tempo for passando e você já tiver criado essa disciplina, você também vai aumentar o valor investido mensalmente. Então, se você investe 100 por mês hoje, que é o que você tem, quando você tiver 500 por mês, R$ 1.000 por mês, você também vai investir, porque o hábito já foi desenvolvido. Entendendo isso, podemos partir para a primeira estratégia, o primeiro investimento que você pode aplicar o seu dinheiro, que é no Tesouro Direto, mais especificamente no Tesouro Selic. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que um programa do Tesouro Nacional que foi desenvolvido para a venda de títulos públicos federais de maneira 100% online, onde na prática você estará emprestando o seu dinheiro para o governo e em determinado momento no futuro você vai receber esse dinheiro de volta com juros. E o investimento mais seguro presente hoje dentro da plataforma do Tesouro Direto é o Tesouro Selic, que é uma aplicação pós-fixada, onde você terá rentabilidade diária, ou seja, todo dia o seu dinheiro vai apresentar um certo rendimento e você tem justamente a liquidez diária para poder resgatar no momento que for mais necessário para você. E esse tipo de aplicação acaba sendo mais interessante para você deixar a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai servir para justamente custear uma emergência que possa surgir na sua vida no momento de emergência, no momento aleatório, e também para você dar os seus primeiros passos dentro do mercado financeiro através do investimento rentável e totalmente seguro. E a rentabilidade do Tesouro Selic, como o próprio nome já diz, está atrelada justamente à taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país, e pegando como exemplo uma aplicação, Tesouro Selic 2031, onde você tem uma rentabilidade de Selic mais 0,1% ao ano, um investimento mínimo de R$ 170 reais, e um vencimento lá em 2031. Por outro lado, um ponto negativo muito claro que existe no Tesouro Selic é que não há garantia de que você vai conseguir proteger o seu dinheiro da inflação. No momento atual, onde a Selic está muito elevada, 15% ao ano, você vai se proteger do IPCA, mas existirão outros momentos no futuro onde a Selic estará em 6%, 7%, 8%, e, portanto, você pode ter uma rentabilidade muito próxima e, em alguns anos em específico, até mesmo abaixo da inflação. Por isso que você não pode depender só do Tesouro Selic para investir o seu dinheiro para o longo prazo, pensando também em gerar renda hoje. Segundo investimento, segunda opção que eu trago para vocês é o Tesouro Renda Mais, que é um outro investimento presente na plataforma do Tesouro Direto, mas que agora sim consegue resolver o problema envolvendo o Tesouro Selic, que é garantir para você uma rentabilidade acima da inflação. Diferentemente do Tesouro Selic, o rendimento não é diário, o rendimento é apenas no vencimento e você não recebe todo ele de uma vez na data que aquele título vencer. Você irá receber ao longo de 20 anos mensalmente, como se fosse de fato uma renda da sua aposentadoria. Então, todo mês você vai receber um pedaço desse dinheiro ao longo de 20 anos. E apesar do Tesouro Renda Mais oferecer para você liquidez diária, onde você pode vender o seu título no meio do caminho antes do vencimento para uma outra pessoa, o fenômeno da marcação a mercado
acaba impactando diretamente na possibilidade de você ter um ganho ou um prejuízo no curto prazo, caso você queira vender o seu título. E vamos pegar como exemplo aqui um título do Tesouro Renda Mais que já está sendo negociado há muitos anos. No dia 15/8 de 2023, esse título em específico do Tesouro Renda Mais estava valendo R$ 302. Por outro lado, no dia 23/1 de 2025, pouco tempo depois, ele estava sendo vendido a R$ 130. Então, se você investiu seu dinheiro nesse título em 2023 e por algum motivo precisou do seu dinheiro no início de 2025, você ia acabar tendo prejuízo na hora de resgatar. Sendo assim, antes de você investir o seu dinheiro no Tesouro Renda Mais, é importantíssimo que você tenha um bom planejamento financeiro para não precisar daquele dinheiro no meio do caminho, porque senão você pode acabar perdendo dinheiro. E vamos pegar como exemplo o Tesouro Renda Mais 2055 para você entender melhor como ele funciona. A rentabilidade é de IPCA mais 7% ao ano, o investimento mínimo é de R$ 3,43 e o vencimento dele é no dia 15/12 de 2074. Então, nesse título em específico que eu apresentei para você, de 2055 em diante, você vai começar a receber o seu dinheiro todos os meses até a última parcela, que será no mês 12 de 2074. E a grande vantagem desse investimento, como eu mencionei, é que você tem uma proteção contra a inflação garantida, porque nesse título que eu te apresentei, você vai ter um rendimento de IPCA mais 7 e existirão também outros títulos que podem ter uma rentabilidade um pouco maior ou um pouco menor, mas no geral, a característica principal do Tesouro Renda Mais é que você tem justamente essa garantia, essa proteção contra o IPCA a longo prazo. A terceira aplicação que eu trago para vocês é para você que está querendo uma rentabilidade ainda maior do que você teria no Tesouro Renda Mais, para que você consiga também proteger o seu dinheiro da inflação de uma forma ainda melhor. E essa opção de investimento que eu trago para vocês é o investimento no mercado de ações, principalmente naquelas empresas boas pagadoras de dividendos, tanto da Bolsa Brasileira quanto da Bolsa dos Estados Unidos. E por que as empresas de dividendos? Porque esse tipo de empresa geralmente vai ser mais sólida, são empresas mais previsíveis, onde você pode colocar uma parte mais significativa do seu dinheiro e você não vai ter uma volatilidade tão grande em comparação a, por exemplo, empresas de crescimento, que muitas vezes ainda não têm um modelo de negócio tão consolidado assim. E o que você precisa avaliar antes de sair investindo numa empresa boa pagadora de dividendos? Afinal de contas, o único fator importante não é o dividend yield, é importante você avaliar o contexto geral daquela companhia. E o primeiro ponto a ser avaliado é justamente o setor e o segmento ao qual ela atua, sempre buscando aquelas empresas que possuam receitas recorrentes, receitas previsíveis, para que você consiga ter uma maior segurança de que você de fato vai receber aquele dividendo. Segundo ponto é você avaliar o histórico e a frequência do dividendo, avaliando, por exemplo, o indicador dividend yield. Qual foi a média histórica dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos? Esse indicador tem um sobe e desce muito agressivo ou geralmente aquela empresa sempre paga um dividend yield médio ao longo do passado? E a frequência do dividendo também é importante de você saber para verificar em quais dos meses anualmente você vai acabar recebendo aquele dinheiro na sua conta. E trazendo aqui 2 exemplos, um da Bolsa Brasileira e outro da Bolsa Americana, para você entender melhor como essa análise pode ser iniciada. Pegando como exemplo aqui uma empresa brasileira muito conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos, que é a Taesa, uma empresa hoje que atua no segmento de transmissão de energia elétrica. Olhando para o histórico passado do dividend yield da empresa, o que a gente consegue observar? Que na média a empresa teve um indicador de dividend yield em 10,61%, hoje ele está em 8,21%, ou seja, um pouco abaixo da média, mas na maioria dos anos ela sempre conseguiu ter um dividend yield muito consistente. Olhando agora para a variação dos dividendos pagos por ação da empresa, a gente também consegue perceber um bom crescimento a longo prazo. Em alguns momentos, é claro, ela não vai crescer em todos os anos, mas na média, no geral, ela sempre vem conseguindo apresentar um crescimento. Agora, olhando para uma empresa dos Estados Unidos, a PepsiCo, que é uma empresa que atua dentro do ramo de alimentos e de bebidas. Você pode estar observando agora o dividend yield da empresa, que na média dos últimos anos ficou em 2,9%, e a gente percebe uma consistência muito maior do que foi no caso da Taesa. É claro que a média do dividend yield é muito menor do que da Taesa, que em alguns momentos passou com folga dos 10%, algo que nunca aconteceu com a PepsiCo, mas isso é simplesmente uma característica da bolsa norte-americana. Isso porque os juros lá é muito menor, as empresas são negociadas a múltiplos mais elevados e, portanto, o dividend yield médio de uma boa pagadora de dividendos também vai acabar sendo menor. Mas uma característica muito positiva que temos na PepsiCo e em muitas empresas dos Estados Unidos é que ela consegue apresentar crescimento na distribuição em praticamente todos os anos, como você pode estar vendo no seu histórico, entre 2000
até 2025, que ainda vai findar o ano, então provavelmente a PepsiCo também vai superar a distribuição nesse ano em comparação ao ano passado. E é claro que tanto essa avaliação em relação à Taesa quanto à PepsiCo e também em relação a outras empresas precisam ser avaliações mais aprofundadas. Não adianta nada você olhar só para o setor, olhar só para o histórico do dividend yield. É importante você entender as nuances daquela companhia. Pegando o exemplo novamente da Taesa, ela é uma empresa que atua com base em concessões de energia. Quais são essas concessões? Qual o prazo médio de vencimento dessas concessões? Qual é a dívida da empresa? Quais são os projetos futuros daquele negócio? Todos esses fatores também precisam ser analisados para que você tome uma boa decisão de investimento. E a quarta estratégia, o quarto produto que você deve sim levar em consideração pensando em obter renda passiva, são os ETFs negociados no exterior, justamente que tem como foco investir em empresas boas pagadoras. E o que é um ETF? O ETF nada mais é do que uma sigla que vem do inglês Exchange Traded Fund, que em português significa fundo de índice negociado em bolsa, onde um determinado fundo de investimentos irá simplesmente copiar e colar um determinado índice geral do mercado. E nesse caso, você deve buscar por aqueles ETFs que copiam índices que investem em empresas boas pagadoras de dividendos, onde, ao invés de você ter que montar uma carteira diversificada de ações de dividendos, analisando empresa por empresa, através de um único ETF, você consegue já ter uma carteira muito bem diversificada, com 20, 30, 50, 100 empresas boas pagadoras. Os ETFs também conseguem oferecer para você uma boa rentabilidade, assim como você teria investindo individualmente em uma ação, só que com um risco muito menor, porque logo de cara você já vai ter uma carteira muito bem diversificada. Além disso, você consegue montar a sua carteira em muito menos tempo, ao invés de você ter que analisar empresa por empresa, você simplesmente avalia o contexto geral daquele ETF e, por fim, você consegue ter um baixíssimo custo para fazer um investimento em um ETF. A maioria dos ETFs negociados na Bolsa Americana tem taxas muito pequenas, quase que insignificantes. E pegando como um exemplo, um ETF muito conhecido lá fora de código VIG, que tem uma taxa de administração de apenas 0,05% ao ano, como você pode estar vendo, uma taxa muito pequena. Olhando alguns dados gerais a respeito do ETF, o que a gente consegue observar? Que ele investe hoje em 337 empresas, o PL médio dessas empresas é de 25,5 vezes, o ROI médio dessas empresas é de 28%, e existem inúmeros outros indicadores que podem ser avaliados em relação a esse ETF. Próximo dado em relação aos setores que esse ETF vai fazer com que o seu patrimônio fique exposto. O principal deles é o setor de tecnologia, com um peso de 26%, o setor financeiro com 22,7%, saúde 15%, industrial 11%, bens de consumo 10,4% e outros setores com pesos menos significativos. E olhando as principais empresas presentes no ETF, nós temos então a Broadcom com a maior participação, depois Microsoft, JP Morgan, Apple e outras empresas que também são um tanto quanto conhecidas. Então veja que exclusivamente com esse ETF você já vai conseguir adquirir participação em todas essas empresas que você pode observar. E agora fica o questionamento: o quanto você tem que investir no Tesouro Selic, no Tesouro Renda Mais, em ações de dividendos no Brasil e no exterior e também nos ETFs no exterior? E a resposta é que depende. Depende do seu perfil de risco, depende do seu objetivo, depende também do seu nível de conhecimento. Mas esse vídeo foi construído numa ordem onde você vai avançando à medida que o seu conhecimento também for avançando. Então, se você está começando agora, você tem que priorizar o Tesouro Selic, depois o Tesouro Renda Mais, e depois você vai adentrar dentro da renda variável, investindo tanto em ações de maneira individual, quanto também através de ETFs, que vai permitir você ter uma diversificação maior. E mesmo que você tenha um nível de conhecimento mais avançado, é interessante também você ter uma certa exposição da sua carteira na parte da renda fixa, porque em muitos cenários a renda fixa, principalmente aqui no Brasil, consegue oferecer para você oportunidades excelentes que muitas das vezes geram para você uma rentabilidade muito próxima ou até mesmo acima da renda variável. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um abraço e até a próxima.